Bem, Leonel, a gente sabe aí que as eleições se encerraram há 8 dias atrás, mas a gente faz aqui as análises, né? Aquilo que o povo gostaria de saber, né? O que estão falando por aí. Por exemplo, essas eleições nós tivemos aí, né, os números que falam por ela, não é isso? Sim. E a gente vai trazer agora para o nosso público de casa, né, fazer um pouco do raio-x da zona rural, da sede de alguns povoados, essas diferenças, né, em questão de números, daquilo que foi essas eleições. Por exemplo, né, teve lugar que o Calvé Filho reinava, absoluto, e teve um revés, né, o Jonas chegou, conquistou esse eleitorado até devido à questão da desaprovação do governo Calvé Filho. Sim. Da desaprovação, né? Foi um fator fundamental também. Como é que você faz essa análise aqui desses dados, Leonel? Primeiro eu quero agradecer a todos que ficaram com saudades do Leonel, repórter Leonel Oliveira, comentarista do quadro Eleições 2024. Tive que me afastar por conta da candidatura. Quero aproveitar aqui e agradecer aos 257 rosarienses que de forma simpática, carinhosa e com bastante atenção confiaram em nosso nome nas urnas no último dia 6 de outubro. Que Deus recompense a todos vocês por este voto de confiança dado através do voto na urna no último dia 6 de outubro. Muito obrigado a todos e àqueles que não apostaram em nosso nome, mas fizeram parte da festa da democracia. Foram mais de 160 candidatos a vereadores e eu tenho a honra de ter tido uma fatia importante destes votos, somados aí 257. E bem, Jefferson, tratando sobre os números que essa política, que estas eleições apresentaram para o município de Rosário, vamos relembrar aqui os números gerais, né? O nosso amigo pode até colocar aqui na tela o resultado geral da eleição, que foram os votos recebidos pelo atual prefeito, também pelo candidato Jonas Magno, prefeito eleito na condição agora atualmente, e a ex-prefeito Irlaí. Olha só, o Jonas Magno teve 13.165 votos. Se Rosário tivesse segundo turno, ele seria eleito no primeiro turno, né? Esse detalhe, né? Isso. Teria sido eleito porque é 50% dos votos mais um. Então o Jonas alcançou esse número, 50% dos votos mais um. O Calvé Filho teve 11.257. Algumas pessoas acham que ele foi bem votado, porque se aproximou da eleição passada, dos números, que foi 11.720. Mas isso se dá à força da máquina, normal. Isso se dá ao número de contratados, que ele realmente inflou a folha de pagamento na reta final, aí nos últimos 3 meses, para então obter a conquista desses votos. E aqui e acolá, querendo ou não, alguém levando em conta um trabalho este ou aquele que ele tenha feito em um bairro, em algum povoado, por exemplo. A ex-prefeita Irlaí saiu totalmente fracassada, uma decadência política, ao meu ver. Uma decadência política nítida, notório, diante de toda a sociedade rosariense. Se ela talvez concorresse com o Christian Luan, ela perderia a eleição. O Christian Luan foi o vereador mais bem votado, 954 votos. Então, se ele de repente concorresse ao cargo de prefeito com a ex-prefeita Irlaí, ganharia, quem sabe, como diz na linguagem, de lapada, né? De lavada. Então, a ex-prefeita Irlaí mostrou que, os seus números mostram que ela dificilmente voltará a ter nome político com peso na cidade de Rosário. A polarização Jonas e Calvé ficou bem nítida durante todo o processo eleitoral, ficou muito claro isso na mente das pessoas. Que inclusive, essa votação se deu também ao peso do prefeito ter buscado apoio fora, dos né? Gonçalo. Isso. É. Imagine ao contrário, o Calvé sendo o Jonas e o Jonas sendo o Calvé. O que Calvé diria agora, Jefferson? Em tudo quanto era rede de televisão. Eu venci de 6 deputados, eu venci e tal, de não sei quem, de 5 prefeituras. Ele bateria no peito de forma
soberba, né, sobre isso. E o Jonas até falou sobre este assunto, mas de forma bem leve, bem, né, ali tranquilo na dele, mostrando que quando a população quer, não adianta estratégias, não adianta isso, não adianta aquilo. De fato, a polarização aconteceu e a diferença de Jonas para Calvé Filho foram de 1.908 votos. Não chegou a 2.000 votos, mas foi 1.908 votos. Dentre essa diferença de 1.908 votos, destaca-se 1.073 da zona rural e 835 votos da zona urbana, tá? Da zona urbana. O total de votos válidos, que é aqueles que se elimina brancos, nulos, abstenção, foram 26.854. Eu me lembrei que teve uma vez que tu falou que ia chegar essa faixa aqui de 26 mil. Tu cravou. Eu disse que seria 26 mil eleitores comparecendo às urnas, né? Olhando, levando em conta os 31 mil eleitores aptos a votarem. Porque essa é a média do comportamento aí do eleitorado. A abstenção, Leonel, chamou a atenção esses 5 mil? A abstenção em Rosário sempre foi alta. Dentro dessa abstenção, nós podemos também, Jefferson, destacar aquelas pessoas que viajaram para Chapecó, para Mato Grosso, para outros estados e nunca transferiram seus títulos para lá. Sim. Ainda mantém domicílio eleitoral aqui em Rosário. Gente, né? Então não comparecem às urnas. Já os brancos e os nulos é aquelas pessoas que foram às urnas, mas resolveram não opinar por nenhum lado, por ninguém, e não sabendo eles que isso não resolveria o problema, né? Eu sempre digo, eu não votando não vai evitar de alguém ser eleito. Eu votando nulo também não vai evitar de alguém ser eleito. Eu votando em branco da mesma forma. Então são votos que não têm sentido diante da perspectiva democrática, tá? Então tivemos aqui uma abstenção bem robusta de 17,62% do eleitorado rosariense, Jefferson. Agora nós vamos aqui para o mapeamento, né, de quem teve mais votos na sede, na zona rural, como é que foi. Começava até pelo outro, né? Lá pelo centro. O primeiro, outro. Isso. Esse. Muito bem. Olha, Jefferson, bem aqui a gente vê o comportamento bem nítido da zona urbana em Rosário. A diferença que eu falei, que é a sede. A diferença que eu falei de 835 votos, está bem aqui, ó. O Jonas teve 4.941 contra 4.106. Subtraindo isso, dá 835 a diferença de votos entre Jonas e Calvé Filho, a favor no caso de Jonas. Então, a sede do município disse: nós não queremos mais o atual prefeito, nós não queremos Calvé Filho. Foi reprovado pela população daqui da sede do município. Porém, Jefferson, dentre essa votação aqui da sede, alguns colégios eleitorais são tidos como essenciais para dizer: esse prefeito vai ganhar. Sim. Esse prefeito vai ganhar. Qual é? Nós temos aqui, ó, o colégio da Vila Ivar Saldanha. Dizem que a tradição é: venceu na Vila Ivar Saldanha, venceu a eleição. E aí? É uma tradição. Inclusive, pesquisas que realmente foram surgindo já mostrava um favoritismo de Jonas nas eleições, nas pretensões de votos na Vila Ivar Saldanha. E isso aconteceu na urna. Aconteceu na urna. Na eleição passada lá, no caso, ele perdeu também. Isso. Na eleição passada, o Jonas perdeu na Vila Ivar Saldanha e o eleito foi, de fato, o atual prefeito, o Calvé Filho. Então lá teve uma... Agora a coisa inverteu. Primeiro, tem que nos fazer lembrar que a assombração do desgaste de uma gestão agora estava sobre Calvé Filho. Sim. Na eleição passada, esse desgaste estava sobre o Jonas, porque a ex-prefeita Irlaí estava ali apoiando. Então todo esse desgaste, infraestrutura, saúde, iluminação pública, estrada, zona rural, estava sobre o Jonas, e o Jonas também estava travado em discurso. Ele não podia falar sobre alguns temas por conta da presença da sua tia, a ex-prefeita Irlaí, no seu palanque. Então agora caiu tudo sobre Calvé. Então ele teve que lidar com a máquina
como o Jonas fez na eleição passada, e ao mesmo tempo lidar com o desgaste político, com o desgaste de gestão. E agora foi a vez dele, né, de lidar com isso, a vez de Calvé Filho lidar com isso, com a força da máquina ao mesmo tempo, porém, puxando ele para baixo o desgaste de uma gestão, ao meu ver, falida, uma gestão desumana em vários aspectos da administração pública. E aí? Agora, então o colégio da Vila Saldanha, Jefferson, só ali o Jonas teve uma vantagem de 228 votos. Né? Foram 799, como você vê bem aqui, votos do Jonas, quase 800, faltando 1 para 800, equivalente a 55,91%. O Calvé teve 571, equivalente a 39, quase 40% do eleitorado do colégio da Vila Saldanha, que é o famoso Clepe Aquino. Então aqui, Jonas já abriu uma diferença aí de 228 votos. Eu estou aqui com a cola na mão porque é difícil gravar esses números todos. Também a gente vê a Cidade Nova deu uma resposta. Cidade Nova. O prefeito, né? O bairro Cidade Nova foi um dos que deu a maior resposta dentro aqui da sede do município de Rosário. Uma diferença de 308 votos. Na Cidade Nova. 308 votos. A Cidade Nova disse, não nos enganou com o bloquete, não nos enganou com o concretamento da rua principal até... Foi só a metade da rua. Só a metade, só uns 50 metros. Que aí tem um estirão de rua, Isso. né? Não convenceu, a reforma da escola não convenceu. O que é que o povo lembrou, Jefferson? Cadê o nosso posto de saúde 24 horas? Que ele prometeu em Palanque. O povo lembrou das 5.000 casas de alvenaria que seriam construídas na intenção de erradicar as casas de taipa. Que não aconteceu. Então o povo disse, olha, você está reprovado. Reprovado, caneta vermelha. Então, somando aí os bairros Ivá Saldanha e Cidade Nova, foram mais de 500 votos. Ainda tem mais aqui o bairro da Vila Pereira, que deu uma diferença de 94 votos para Jonas, tá? O Jonas teve 500, tá bem aqui, 508 votos. O Calvé teve 414, dando uma diferença de quase 100 votos. Então, somando só esses 3 bairros que eu falei, Jefferson, Vila Pereira, Vila Ivá Saldanha e Cidade Nova, Jonas abriu 630 votos de diferença. E Malvina? As Malvinas aqui, eu não calculei aqui, eu não fiz esse cálculo ainda sobre a subtração, mas aqui dá mais de 100 votos, né? A diferença, dá mais de 100 votos aqui, como a gente uma diferença boa, né? Observa. Malvina não teve nada. Só na reta final aquele asfalto ali, que também não convenceu, né? O atual prefeito foi eu vou usar aqui uma expressão bem nossa, foi o mais carudo da história que eu já vi. Porque ele condenava os outros ex-prefeitos em fazer obras em ano de eleição. E ele foi no mês, na semana da eleição. Dias. Inclusive obras ao ponto de colocar asfalto de um lado de uma rua, que foi na Eurico Macedo. E a outra, ó, só no cheirinho do pretinho. Rapaz. Só no cheirinho, né? Que é a rua Eurico Macedo. Agora, Jefferson, vamos falar aqui dos maiores colégios eleitorais fora da sede do município. Já falei dos maiores colégios em termos de bairros, na zona urbana. Agora vamos falar em povoados. No caso, a zona rural do município, que deu uma diferença a favor de Jonas de 1.073 votos. Quer dizer, a zona rural decidiu... A zona rural também, ajudou, né, a decidir, somando-se com a sede do município. Então, Calvé, reprovado pela zona rural e também reprovado pela sede do município de Rosário. Vamos lá. Maiores colégios eleitorais, tirando aqui a sede, nós temos o povoado São Simão. O povoado São Simão, na outra. Cadê o São Simão? Deixa eu anotar aqui. Pronto. São Simão, aqui está o São Simão, Jefferson. Uma diferença de 107 votos pró-Calvé. Pró-Calvé. Quer dizer, lá em São Simão, Calvé ganhou com uma diferença... 107 votos. Ou seja, os colégios onde o prefeito atual venceu sempre eram com diferenças muito baixas em relação às diferenças exorbitantes, vamos dizer, que o Jonas tirou em relação ao Calvé. Então, povoado São Simão sempre se cria uma expectativa
quem vai vencer em São Simão? E pesquisas apontavam, Jefferson, que a diferença do Calvé para o Jonas seria bem maior em São Simão. Mas eu creio que o último comício do Jonas, onde ele fez um relato emocionante da sua família, da sua carreira política, foi um comício bonito, leve, todos ali se emocionaram. Eu creio que foi de fundamental importância para que Jonas tirasse um pouco, sim, da diferença em relação a Calvé. Então, em São Simão, 107 votos. São Miguel, no caso, o segundo maior colégio eleitoral da zona rural, São Miguel. Em São Miguel, nós tivemos aqui, uma diferença de 96 votos para Calvé Filho, a favor de Calvé Filho, né? O Jonas... Mas lá ele disse que ia ganhar de 2.000 votos de diferença. Só lá ele disse que a diferença seria maior do que o número de eleitores. Porque o colégio eleitoral de São Miguel não tem 2.000 eleitores. Então ele disse que venceria só lá em São Miguel com uma diferença de 2.000 eleitores. Eu acho que ele apostou que os fantasmas iriam votar nele, né? Por lá. Então, assim como tem funcionário fantasma, ele também, eu acho que pensava de ter eleitor fantasma. Na hora. Para poder, na hora, colocar essa diferença aí para acontecer. Diferença de quantos votos? Então, o São Miguel, 543 Jonas, 639 Calvé Filho, uma diferença de apenas 96 votos. Essa foi a diferença, então é aquilo que eu disse. Sempre muito baixa a diferença de Calvé para Jonas. Não dava nem para reverter. Não dava para ir comendo a diferença que Jonas ia tirando. De alguns bairros, por exemplo, aqui em Rosário, que a diferença chegou. Não dava, ele não chegava a outro povoado que chama a atenção, Leonel, é Itaipu, né? Vou já chegar lá. Itamirim, São João do Rosário, outro colégio eleitoral importante, São João do Rosário. A diferença de Calvé para Jonas foi de apenas 57 votos, Jefferson. São João do Rosário? São João do Rosário, aonde se colocou asfalto, aonde se tinha um trabalho também voltado muito forte com a figura do Walter, na Secretaria de Agricultura, enfim, e tal. Essa diferença aqui é quase nada diante daquilo que realmente o povoado poderia ter dado. Agora, lembrando, uma questão aqui interessante, eu quero te dar os teus parabéns pelo trabalho que você fez ao longo desses últimos 45 dias, 50 dias, que antecederam as eleições. A sua participação na TV Moderna foi indispensável para que ajudasse a formar opinião, né? O nosso trabalho lá atrás, desde a estação Web TV, eu como repórter, ele também trabalhando e apresentando também o programa na Web TV, dei minha contribuição. E, Jefferson, esse seu trabalho foi importante. Porém, há de se frisar que a TV Moderna não chega o sinal em São João do Rosário. Sim. Não chega o sinal em São João do Rosário. Porque lá é muito baixo, né? É muito baixo, não chega o sinal para lá. Então, essa diferença bem aqui de 57 votos pró-Calvé poderia ter sido bem diferente o cenário. Se São João do Rosário tivesse tido acesso às informações, às notícias, como realmente alguns bairros e povoados tiveram. Exatamente. Né? Eu creio que influenciaria. Então, pouca diferença. Itamirim foram 69 votos de diferença para Jonas. Jonas 69. Ganhou então, Jonas ganhou em Itamirim. Em Itaipu foi a lapada principal dessa eleição. A lapada, como diz logo, né? Quase 70% tá bem aqui, ó, dos votos de lá foram para o Jonas. Itaipu, 454, que equivale a 68,48%, contra 135, que equivale a 20,36% de Calvé Filho. Foi a resposta do povo, Ou seja, né? a resposta de Itaipu mostrando que não é Dr. Hilton, não é a prefeitura de município vizinho que vai mandar nos votos de rosarienses. O que vai realmente mandar nos votos de rosarienses é o prefeito que trabalha com o seu município, com recursos do seu município e com as habilidades administrativas que ele cria dentro da máquina pública. Também foi muito desgastado lá, né? Desgastado, aquele episódio, teve aquela questão da ponte, aquela questão de dar parte de todo mundo e tudo. Onde transporte escolar, estrada. Tudo. Foi uma soma. Aí o povo deu 319 votos de diferença de Jonas para Calvé. Aí você vê a diferença aí, né? Por exemplo, juntando São Simão, que foi 107, juntando qual mais? Com Itaipu. São Miguel. Foi quanto? Foi pró-Calvé.
Mas foi 90 e poucos, né? 96? Foi 96. Rapaz, quer dizer, juntando esses dois grandes colégios eleitorais, Itaipu, 300 votos de diferença. 300 votos de diferença. Então a gente vê que Itaipu aí, foi rapaz, importantíssima para que o Jonas consagrasse a sua vitória na zona rural. Tá? Então vamos lá. Agora, Jefferson, chamou a atenção dois colégios eleitorais em Rosário. Pode colocar aí, Louro, aquela que tem Providência. Tá aqui, pronto. Povoado Providência. Tu sabes, tu lembras muito bem que sempre o atual gestor, nas eleições que passaram, ele tinha uma hegemonia, uma superioridade muito forte em Providência. Muito forte. Sabe, aquela diferença mesmo de alguém sentir nas costas a lapada. Sim. A diferença mesmo de sangrar as costas de qualquer concorrente de Calver Filho dentro da Providência. Porém, este ano, ele venceu? Venceu na Providência. A diferença... Mais uma diferença de apenas 36 votos. O que é essa diferença diante das outras diferenças que ele abria em outras eleições? Não é nada, praticamente nada. 36 votos, a Providência disse, através de uma diferença de 36 votos para Calver Filho, que muita gente não concordou com a construção do posto já na reta final, que era para ter sido construído no começo. No primeiro mês. Com o salário deles. Do bolso. Do bolso dele. Tá? A Providência disse que a estrada também não foi atendida aos anseios da população em relação à estrada. A Providência disse que aquela reforma da escola e daquela pracinha não convenceu, porque essa diferença bem aqui denuncia que a população de Providência não aceitou ser chamada de machixe. Exatamente. Tá? Não aceitou. Então, foi uma diferença desastrosa, mesmo sendo a favor de Calver Filho, que realmente consagrou aí o Jonas como prefeito eleito da cidade de Rosário. A gente viu também que na Boaçu de Cima, hein, Leonel? Na Boaçu de Cima... Aquela quadra, Leonel, que ele disse que ia fazer e deixou só areia e mato. Então, a população de Namboaçu de Cima deu uma diferença pró-Jonas de 89 votos. 89 votos foi a diferença. Namboaçu de Cima disse, nos respeite, não minta pra gente. Problema da água. Nunca mais. Problema da água e tal, uma série de questões. Aquela obra ali do Conjunto São Raimundo não convenceu, né, o povoado como um todo. Pode ter conquistado sim aquele entorno de quem se beneficiou com a obra, mas não convenceu. Outro local, Jefferson, que chamou a minha atenção nessas eleições, pode colocar a página que tem aí a Vila Bacurau. Vila Bacurau. A Vila Bacurau sempre foi um colégio eleitoral, sempre foi um colégio eleitoral que deu grandes diferenças para Calver Filho, no caso a favor dele. É verdade. Calver Filho. Sempre deu. E aqui está, ó. Vila Bacurau. Quando eu digo Vila Bacurau, é o complexo das vilas. Foi quase Vila um empate, Jari, né? Vila Jari, Vila São José, Vila São Domingos, Vila Vitória. 18 votos de diferença. A diferença nas vilas, pró-Calvé, a diferença foi pró-Calvé, nas vilas, foram, Jefferson, de apenas 18 votos. 18 votos. O que é essa diferença diante da diferença na eleição passada de mais de 300 votos? Então a gente vê aqui, Calvé abriu do Jonas. Leonel, pontualmente que todas essas... Eu também falo em relação aos problemas que a gente viu, que a gente filmou, que a gente foi lá, documentou a opinião dos moradores, refletiu dessas... Ficou registrado. Refletiu na votação, né? A pesquisa como um todo. E aí a gente viu que alguns inconformados, né, dos resultados que o povo deu, a resposta que a população deu, principalmente nessas áreas pontuais que a gente disse aqui, e ainda teve alguém dizendo, teve compra de voto. Como é que pode? Será que a gente pode falar mesmo de compra de votos? Vamos, a gente fez uma análise agora há pouco do Colégio Eleitoral de São Miguel. Para quem não sabe, as pesquisas indicavam uma diferença de Jonas para Calvé de mais de 30%. As pesquisas indicavam uma diferença de mais de 30% de Jonas para Calvé
em São Miguel. Que teria feito para mudar esse quadro? Pois é, aí você viu que Calvé ganhou. Lá em São Miguel. E aí foi compra de voto? Ele comprou voto para então ganhar de Jonas lá dentro? Como Você aí de casa ouviu alguma história? Eu ouvi. Eu tô falando que eu ouvi. Várias, inclusive gente que chegava aqui, que eu ganhei do prefeito. Né? Não se tem... A gente não pode afirmar se houve, porque não tem filmagem. Não tem como comprovar que o prefeito Calvé Filho comprou voto. Ele disse que nunca comprou um voto na vida dele. Ele falou agora, na semana passada, lá em São Luís, numa entrevista, que ele mesmo não comprou, ele nunca comprou voto na vida dele, né? Nunca fez boca de urna. E aí você é de casa, você recebeu, nem precisa dizer o nome, porque eu já ouvi, teve gente que me disse que ganhou foi 450 e não votou. Votou foi no outro. Fez aquilo que ele ensinava, né? Pegou e não votou. Teve gente que me disse, Então... Gerson, recebi foi 450 do prefeito e não votei nele. Pois é. Votei foi no 12. Então, Jefferson, não cabe falar em compra de voto. Se couber falar em compra de voto, São Miguel é um exemplo nítido do que poderia ter acontecido, né? Não estou dizendo que aconteceu, mas poderia ter acontecido ou pode ter acontecido isso aí em relação... Voltando aqui um pouquinho para a Vila Bacurau, Jefferson, essa diferença bem aqui, de que Calvé abriu de Jonas de apenas 18 votos na Vila Bacurau, deve-se lembrar o seguinte: o colégio eleitoral da Vila Bacurau, ele recebe pessoas ali, parte da Vila Pereira, do Habitat Brasil, da Coab 2, onde foi colocado asfalto, da Vila Jari, onde ele bloquetou e tal, da própria Vila Bacurau, da reforma da escola. Então, quando pega esses bairros bem aí, ele foi lá para cima. Mas quando o eleitorado da Vila São José, da Vila Vitória, vieram para a escola Santa Teresa, aí equilibrou. Equilibrou o negócio. Quebra vidro, aí equilibrou o negócio. Ferreira Lima, equilibrou o negócio. Então, toda essa multidão de bairros ali das proximidades que ele trabalhou, fez alguma coisinha e tal, opa, Calvé. Mas quando vê esses votos desses lugares que eu já falei, Quebra Vidro, Ferreira Lima, Vila São José, Vila Vitória, aí equilibrou. Ó, tem gente assim, Leonel, que o asfalto veio até bem aqui, perto da casa dele. Se não passou da porta dele... Se não passou na porta dele, ele não vota. Lá, tá aí, São João do Rosário, né? Que o prefeito se orgulhava de ter botado o asfalto lá. Quem ouvia ele dizendo, pensava que ele asfaltou o bairro todo, o povoado todo, né? De São João do Rosário. Aí é bem que entra o mistério, ó. A diferença pró-Calvé foi de 57 votos. Isso implica dizer que possivelmente quem recebeu o asfalto, Calvé. Prefeito bom. Nas ruas que não foi... nas ruas que não foram colocados esse asfalto, Jonas. Eu não sou pior do que os outros. Então, Calvé pra cá, Jonas pra lá, equilibrou. Foi o que aconteceu na Vila Bacurau. Também um efeito aí que a gente viu também, Genipapeiro, né? Diferença muito grande. Muito grande. Em prol do Jonas. Genipapeiro. Agora, dentro da sede, o único bairro que Calvé Filho ganhou foi Coab 1. Coab 1 foi o único bairro que ele ganhou, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui não tá. Tá aqui, pronto. Coab 1. Aqui está, ó. 618 para Jonas, 646 para Calvé Filho, uma diferença de apenas 28 votos. O bairro Coab 1 recebeu uma pracinha até bonitinha, pracinha bacana, legal lá à noite. Quem passa a noite lá vê uma praça bacana, legal. E já tinha trabalho já pronto, né? Que eram as ruas já calçadas. Então o bairro Coab 1 estava livre para opinar por quem quisesse. Ou a favor de Jonas, ou a favor de Calvé, e a pracinha foi o fundamental para colocar essa diferença de 28 votos. Eu creio que, imagino, né? Foi uma das razões da diferença. Contratados. De 28 votos, aí ter contratados, enfim, tudo isso. Tá? E aí pronto, pessoal. Miranda, o famoso povoado das janelas, Louro. Rapaz. O famoso povoado das janelas deu uma vitória de apenas 35 votos de diferença para Jonas, né? Então, mas foi uma diferença, né? Foi uma diferença de 35 votos baixa, mas foi. Genipapeiro foram 81 votos a diferença de Jonas para Calvé Filho, viu? Então essas são as análises.
Tá aí, minha gente. Quero agradecer aqui, Leonel, pela sua análise contundente, mostrando que, de fato, o povo de Rosário quis uma mudança, né? Nos locais que Calvé ganhou, a diferença era pequena, não dava para, né, despontar alguma mudança, que às vezes a pessoa fica naquela angústia, né, quando vai saindo as herésimas e tal, para saber. E a gente viu que esse efeito agora foi do lado do Jonas Magno. Na eleição passada, esse efeito era do lado do Calvé, né? Isso, que a pessoa, ixi, o cara tá ganhando tudo quanto é sessão, e consolidou a vitória aí do Jonas Magno. Valeu aí, Leonel. E eu quero agradecer o colégio da Vila Iva-Saldanha, onde eu tive a maior votação, 26 votos na Vila Iva-Saldanha. E na zona rural, o povoado Nambuaçu de Baixo, 19 votos. Muito obrigado a esses 2 colégios eleitorais.